A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero irmão Josué Farias. Estaremos comentando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de agradecer o nosso pastor-presidente, pastor Maurício Silva, bem como também o seu vice-presidente, presbítero irmão Gério, e o nosso coordenador da IBT aqui do campo de Pescaria Brava, o diácono irmão João Rodrigues. É um imenso prazer que eu estou aqui comentando a lição de número 8. E o tema da nossa lição é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O tema dessa lição, ou a base, nós vamos encontrar ali em Efésios capítulo 2, do verso 20 ao 22. Esses são os versículos que analisaremos nesta lição. Paulo ele vai fazer uma alusão, usando uma figura de linguagem, uma metáfora, fazendo alusão à construção, né, sobre um edifício. Eu acho interessante que ele utiliza o tema, o autor da lição, usando o início, a parte A do versículo 20. Né? Ele vai dizer, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se ele terminasse, não desse a continuidade nesse tema, dessa lição, ficaria um pouco vago, né? Faltando algo que é principal, a continuidade, a parte B do versículo, que vai dizer o seguinte, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina, ou seja, ele é a pedra de sustentação. É claro, Deus usou apóstolos e profetas, mas a sustentação para esse edifício então espiritual é o próprio Cristo, que ele é a pedra de esquina. Muito bem, os nossos objetivos específicos, e vale muito salientar e destacar, ele vai tratar em três tópicos com seus respectivos subtópicos. Né? O tópico de número 1 vai falar o quê? Explicitar que o Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e nos templos, mas que no Novo habita em nós e por meio do seu Espírito Santo. O tópico 2 vai falar sobre apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. O tópico de número 3 vai refletir que somos templo do Espírito Santo e que devemos viver em santidade. Muito bem, o nosso primeiro tópico vai falar sobre um edifício espiritual. O nosso primeiro subtópico vai falar sobre o santuário dos judeus. Muito bem, nós todos, e é de costume, nós sabemos disso, que Deus, quando ele quis se revelar à humanidade, né, ele escolhe os nossos patriarcas, enfim, e para se revelar a um grupo seleto de pessoas, Deus escolhe Moisés. Não somente para tirar do exílio egípcio, do cativeiro egípcio, para levar para uma terra que a Bíblia registra, que manda leite e mel, mas também essa proximidade com o povo. E Deus então determina a Moisés que ele construa então um templo, ou seja, um tabernáculo. Lembrando que o primeiro templo ele era móvel, não é? Servia de peregrinação então para o povo no período do deserto. Ali no tabernáculo Deus se revelava ao povo e o povo tinha então essa proximidade de Deus, ou seja, então através de sacrifício, né, que era mediado por um homem, né, o sumo sacerdote. Esse era o modelo inicial do Antigo Testamento. Depois Davi quis construir um templo, Deus não permitiu porque dissera que ele tinha mãos, né, de sangue, enfim, era um homem de guerra, mas que seu filho então construiria. Então, sabe, o Salomão construiu um templo. Depois houve a reconstrução do templo, construção do templo por Zorobabel, enfim, depois o templo de Herodes, e assim foi. Mas no Antigo Testamento, Deus se revelava ao povo através de um espaço físico limitado. Mas aprova a Deus a sua vontade, que o Antigo Testamento era uma espécie de pano de fundo, ou uma maquete do que haveria de vir. O escritor aos Hebreus vai falar que era tudo aquilo, a lei, o Antigo Testamento, era a sombra daquilo que haveria de vir, que era o próprio Cristo, né? O desejo de Deus em habitar
em nós, né? E o nosso segundo subtópico vai falar sobre o santuário cristão. Como já disseram, o próprio construtor do primeiro templo, né, feito agora permanente, que era o templo de Salomão, o próprio Salomão, ele vai escrever em 1 Reis, no capítulo 8, né, e no versículo 27, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma espécie de pergunta, né, e ele vai até usar uma ironia, ele vai dizer, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não teriam, ou não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tinha, ou que eu edifiquei, né? Então o próprio sábio Salomão sabia que era um espaço temporário, via a grandiosidade de Deus, que Deus de fato não habitaria. Muito bem, o próprio diácono Estevão, ele vai dizer, quando ele vai estar na frente dos seus algozes para ser apedrejado, ele vai dizer o seguinte, que Deus não habitaria em templo feito por mãos humanas, porque a vontade de Deus era habitar no meio do povo e em nós. Então a gente vai ver o próprio evangelista João, ao descrever no capítulo 1, no versículo 14, ele vai falar do próprio Cristo, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão habitar aqui, a expressão, se for ver no original, ele tabernaculou entre nós. E o próprio apóstolo Paulo, agora com a ascensão de Cristo, advindo do Espírito Santo, ele vai dizer que agora o Espírito Santo habita em nós e que nós somos templos, então, do Espírito Santo. Então, o santuário do cristão é o segundo subtópico desse nosso tópico 1. Muito bem. E o nosso terceiro subtópico vai falar sobre a pedra angular. Então, como já disseram aqui o comentarista da lição, que a pedra angular era a pedra utilizada na construção antiga para dar toda a sustentação para uma edificação. É claro que Paulo vai usar metáfora, falando no sentido, a gente pode transliterar para o espiritual, não é? Então ele vai usar essa metáfora, essa figura de linguagem, para explicar sobre a construção. Então a pedra angular é a pedra basilar, é a de fundamento, né, para toda a construção. Então ele vai dizer que Cristo é a nossa pedra angular, ou seja, aquele que dá total sustentação para todo o edifício, que esse edifício é construído, né, por toda a sua igreja, e que a igreja ela está o que? Na rocha ou na pedra angular, que é Cristo Jesus. Muito bem, o nosso subtópico do tópico 1, que é o 4, ele vai falar o seguinte: Cristo, a pedra principal. Como eu já disse início, que é uma continuação do tópico 3, sobre a pedra angular. Então Cristo ela é a pedra principal, e qual todo o edifício bem ajustado cresce, né? Em cima, edificado nessa sustentação, nessa rocha que é Cristo. Acho interessante que Jesus vai falar no Sermão da Montanha, ele vai descrever sobre dois tipos de homem, né? Ele vai falar do homem prudente e o homem insensato. Primeiro ele vai falar sobre o homem prudente, que ele construiu, não é, uma rocha, a sua casa sobre uma rocha, e soprou vento, né, e veio tempestade, e desceu águas, enfim. E essa construção ela não foi caída ou foi destruída justamente porque estava sustentada em uma rocha, ou seja, algo que dá sustentação para essa construção. Mas ele vai fazer alusão também de um homem insensato, que ele construiu sobre areia, né? Muito mais fácil você construir sobre uma areia fofa, na verdade, a construção, não é? É muito mais rápido você construir do que cavar numa areia fofa. Mas ele vai dizer que veio, enfim, veio ventos, veio tempestade, e o que aconteceu? Soprou vento e chuva, e essa casa ela veio a cair, a ser destruída, e ele vai dizer que foi grande a sua queda. Então Cristo é a nossa pedra principal, a pedra de esquina, a qual todo edifício bem ajustado cresce
em cima, sobre essa sustentação. O próprio evangelista João, ele vai fazer alusão também, usando uma figura de linguagem, uma metáfora também, sobre a figueira, né, ou a videira verdadeira, e que nós estamos então agora enxertados, né? Já dizia a Bíblia que um jambuzeiro bravo, enxertado nessa videira. Quem conhece a questão de enxerto sabe que depende da principal. Então, ou seja, nós só temos vida. Essa leiva, né? Toda a parte de nutriente da própria videira, ela vem do caule, né? Enfim, para dar sustento a esse jambuzeiro, né? Então, se retirar esse jambuzeiro que foi enxertado, não tem vida em si mesmo, e que nós só temos vida a partir da videira, ou seja, Ele é a nossa videira verdadeira, Ele é também a nossa pedra de esquina, para morar e edifício da sua igreja, não é? Que Deus abençoe. Muito bem, dando continuidade à nossa lição, o tópico de número 2 vai falar o fundamento dos apóstolos e profeta, né? O nosso subtópico do tópico 2, ele vai falar o conceito de apóstolo, ou a definição, o que é um apóstolo. Segundo a língua grega, apóstolo é aquele que é enviado, ou um mensageiro. Muito embora hoje o conceito de apóstolo, a definição de apóstolo é um tanto quanto distorcida, principalmente aqui no nosso país, de algumas religiões, algumas igrejas neopentecostais, essas grandes igrejas televisionadas, pessoas, enfim, se intitulam um apóstolo, né? Às vezes não entendendo de fato qual o significado da palavra apóstolo, sabendo que foi cerceado, encerrado no cânon, o apóstolo, o colégio apostólico, que foram pessoas que foram chamadas diretamente do Senhor para compor então esse colégio apostólico, né? Você achou então no Novo Testamento ali. Muito bem. Embora muitas pessoas hoje são vocacionadas, convocadas, chamadas para ser um porta-voz do Evangelho, chamado homens e mulheres, mas foi cerceado de fato, não é? Porque o apóstolo tinha uma função específica. Primeiro, levar a mensagem do Evangelho às pessoas ao conhecimento, não é verdade? Bem como também deixar registrado no Novo Testamento todo o conceito doutrinário para o crescimento da igreja. Cerrou-se então o cânon, qualquer uma revelação que houver depois de então, a gente fica com o que Paulo falou em Gálatas, no capítulo 1, né, no verso 12, se não me foge da memória. Ele vai dizer o seguinte: mas ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho daquilo que já foi posto, que seja então anátema, ou seja, seja maldito. E encerrou então o cânon no Novo Testamento e encerrou toda a revelação divina. Tudo aquilo que precisamos aprender como igreja, como servo do Senhor, já está registrado aqui e já fechou os 66 livros, né, da Bíblia. Mas quais são os requisitos então para ser um apóstolo? Ou quais eram os requisitos para ser um apóstolo? Primeiro, um apóstolo tinha que ter visto o Senhor, não é? A gente sabe que os discípulos viram de fato o Senhor. O segundo requisito, tinha que ter aprendido diretamente com Jesus. Os apóstolos aprenderam diretamente com o Senhor, não é? E também tinha que ser chamado por Jesus. Nos evangelhos a gente vai ver que Jesus chama os 12 apóstolos, né? Um depois acaba morrendo, não é? Mas consequentemente outro entrou, que foi o apóstolo Paulo. Já visto que algumas pessoas comentam que Paulo, ele não é apóstolo do Senhor porque ele não foi chamado junto com os 12, enfim. Mas a gente vai aprender, por exemplo, com questão de ter visto, né? A gente vai ver isso ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai ver todo o registro que Paulo era um perseguidor, na época então chamado Saulo, era um perseguidor da igreja, então ele pede autorização ao sumo sacerdote para ir em outras regiões, enfim, que não eram ali da sua jurisdição, né? E ele vai para perseguir cristãos. Chega no caminho de Damasco, ele teve encontro com o Senhor, né? A gente vai ver o registro do próprio Ananias, quando Paulo se apresenta a Ananias cego, Ananias vai falar o seguinte: olha, eu sei que você teve um encontro lá com o Senhor. Então ele viu ao Senhor. E o segundo requisito, ter aprendido, né? Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1, versículo 12, ele diz que recebeu então do Senhor,
né? Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele vai falar dele mesmo, mas na terceira pessoa ele vai dizer o seguinte: olha, eu conheci alguém, conheci o homem, que eu não sei se em corpo, ou fora do corpo, ou em sonho, ou enfim, ou visão, que ele foi até o terceiro céu e viu coisas, enfim, né? Essa revelação mística que ele teve então do Senhor, de ter aprendido com o próprio mestre, né? Ele vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é a base bíblica para a nossa ceia, né? Celebrar a ceia do Senhor. Ele vai falar o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei aqui na noite que o Senhor foi traído. Então ele vai deixar registro que ele teve de fato esse encontro, esse chamamento, não é? Para compor o colégio apostólico. Ele vai também chamado, ele é próprio chamado pelo Senhor. A função de Paulo foi uma função específica, embora sendo todos judeus, apóstolos, sendo todos judeus, Paulo teve uma função específica para pregar, levar então o evangelho ao gentio. Muito embora ele queria, desejava, ansiava levar então a pregação aos seus conterrâneos, né, aos judeus, mas não teve espaço. Ele foi o que foi chamado para pregar o evangelho ao gentio, da qual eu e você fazemos parte. Então, o apóstolo é aquele que foi chamado, não é, para ser enviado e ser mensageiro, mas que cesseou então isso ali aqui no Novo Testamento. Terminou o cano, fechou então. Muito bem, a doutrina dos apóstolos, né, são a palavra de Deus revelada a eles acerca do Evangelho de Cristo, como já disse, todos os seus aspectos doutrinários, né? Os apóstolos foram testemunha oculares de Cristo, né? Os apóstolos foram aqueles que viveram com Cristo, eles andaram com Cristo, eles caminharam com o Senhor, eles aprenderam com o próprio mestre, né? Viveu 3 anos e meio do ministério de Jesus, depois então da sua maioridade, aos 30 anos, né? Os 3 anos e meio, os apóstolos caminharam com o Senhor, eles aprenderam com o Senhor. A gente vê registro aqui nos evangelhos dizendo que eles caminharam, experimentaram. Jesus uma certa vez fez uma oficina com eles, né? Vão lá, no meu nome vai acontecer muitas coisas. Então os discípulos foram e retornaram felizes, alegres, né? Senhor, de fato, em teu nome nós profetizamos, demônios foram expulsos, enfim e tal. Jesus então ele vai lá e dá aquele corte, né? E diz o seguinte: olha, alegrai-vos, não se alegrai-vos por isso, mas alegrai-vos por vosso nome, está escrito no livro da Bíblia. Então há alguns relatos, né, registros bíblicos compondo aqui nos evangelhos sinóticos que os próprios apóstolos tiveram toda essa experiência, né, toda essa pedagogia, né, com o próprio mestre. O próprio Jesus falou o seguinte: olha, esse é o fundamento dado por Jesus, né? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala: ninguém pode pôr outro fundamento além daquilo que já foi posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3 e verso 11, né? Então essa de fato foi o fundamento, né, que aprenderam com o próprio mestre. Todo esse fundamento foi ensinado então por Jesus, né, e depois disseminado e levado então para a igreja naquele período primitivo, né? A igreja primitiva. Muito bem. O terceiro subtópico do tópico 2, ele vai falar edificados, vamos lá, vamos ver, o testemunho dos profetas. Muito bem, o que é então um profeta? São os intérpretes da revelação divina, né? Muito embora aqui em alguns teólogos, algumas correntes teológicas, discordam com o próprio autor da nossa lição, dizem que os profetas em que Paulo está mencionando refere-se então aos do Antigo Testamento, né? Outros dizem que é do Novo Testamento, outros entram em acordo que são tanto do Antigo Testamento quanto o do Novo Testamento. Se nós formos enxergar à luz da própria questão cronológica, a gente vai ver que o apóstolo Paulo no versículo ele vai falar dos apóstolos e profetas, que os apóstolos vieram primeiro e que os profetas vieram depois, então ali na ascensão da igreja, no período dos Atos dos Apóstolos, né? E Pedro vai dizer o seguinte, olha, 2 Pedro capítulo 1 e versículo 21, ele vai dizer: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas o homem santo de Deus falaram inspirado
pelo próprio Espírito Santo. Então este fundamento que foi dado aqui, tanto por apóstolo e profeta, foi aquilo que eles não receberam deles próprios, mas veio diretamente de Deus. Há um registro bíblico também que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 4, que ele vai dizer o seguinte, que os homens nos considerem como ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus. E o que requer desse dispenseiro? Que eles se acham que fiel. Quem é o dispenseiro? Dispenseiro é aquele que é contratado por um senhor para administrar a sua casa ou o alimento. Quando Paulo está dizendo à igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte, que vocês me consideram como um dispenseiro. Ou seja, a comida está aqui, está preparada, eu preparei, mas a comida não é minha, é do meu Senhor. Então todo esse fundamento foi criado, não é? Veio da mente do próprio Senhor Deus, não é? Revelado então aos seus santos apóstolos e profetas. Meus irmãos, então, dando continuidade na lição de número 3, na lição de número 8, desculpa, no tópico 3, edificados para a morada de Deus. Então nós somos edificados em Cristo para morada de Deus. Veja que privilégio, você então é a habitação, e quem habita, o morador desta casa, deste templo, não é? É o próprio Senhor Deus. Veja que privilégio que eu e você alcançamos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso é um privilégio grande. E o subtópico de número 1, ele vai falar o seguinte, edifício bem ajustado. A palavra ajustado vem de ajuste, né? De ajustar, do verbo ajustar. Então, ou seja, para você realizar uma construção com perfeição, tudo deve iniciar de fato com alinhamento, com simetria. Veja, pois bem, uma pessoa que irá realizar uma construção de uma casa, um construtor, antes de ele iniciar a construção propriamente dito, ele tem que esquadrejar de fato a fundação, pôr no prumo, pôr no nível, para ser alinhado, para que no final dessa construção tudo possa estar o quê? Bem ajustada. O próprio autor da lição, ele vai usar essa expressão, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo, né? Então, ou seja, ele passa a ter um crescimento, não é? Um processo de santificação, de regeneração, ou seja, o crente ele tem que de fato ser alinhado, como diz Paulo aos Colossenses, que Deus está nos configurando conforme a imagem do Criador, ou seja, todos os atributos que Deus tem, os atributos que a teologia chama de atributos comunicáveis, agora passa a ser inserido em nós. Nós passamos agora então a ser reconfigurado ao plano original da criação no Éden, este processo contínuo, para que nós venhamos a ficar parecido com Cristo. Veja que privilégio. Então tudo precisa estar bem ajustado, ou seja, é um processo de fato de santificação. Muito bem. O subtópico 2 vai falar templo santo no Senhor. A expressão templo, ele vai usar o vocábulo, naon, que o sentido desta palavra vem falar a expressão do antigo templo, né? A parte do Santo dos Santos, lembrando que o templo é dividido em átrio, lugar santo, não é? E o Santo dos Santos, aonde a Arca da Aliança ficava, aonde o sumo sacerdote uma vez por ano adentrava para oficiar o sacrifício em prol do povo, a Deus, não é? Com expiação de sangue ali em cima do propiciatório. Então a expressão que Paulo fala, templo santo do Senhor, é essa parte do lugar santíssimo, o lugar santíssimo. Veja que ele refere-se ao templo, o nosso templo, a nós como templo de Deus, morada de Deus, como algo santo dos santos, para a habitação de Deus de fato. Veja que privilégio esse. Quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente vê toda aquela parte ritualística, né? Toda aquela questão mística ali, que a gente vê quanto trabalho se dava para que o sumo sacerdote, antes de entrar, tinha que fazer toda aquela parte de limpeza, de lavagem de mãos, na pia de bronze, para entrar no santo oferecer. Enfim, existia algo muito regrado, algo muito organizado e muito perfeito, para que venha entrar no Santo do Santo. Então Paulo vai usar essa expressão que agora nós somos o Santo do Santo de Deus, a habitação
da própria presença de Deus. Então para nós é um privilégio. Lembrando que agora nós temos livre acesso com o nosso espírito ao Pai. Antigamente, outrora, precisava passar pelo véu, né? A Bíblia diz que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não é? E nós tivemos então livre acesso ao Pai. Então, através do nosso Espírito, nosso Deus se comunica com nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Muito bem. O subtópico de número 3, ele vai falar o seguinte: morada do Deus Altíssimo. Quando se fala, eu acredito, em edifício, fala de algo no coletivo. Você tenta imaginar um edifício grande com vários apartamentos, uma morada de bastante gente. Então podemos falar de congregação nesse edifício, uma construção de toda a igreja do Senhor. Mas quando vai falar de morada, é algo único e exclusivo, né? De uma pessoa. Essa minha, quando eu falo na minha casa, é a minha morada. Quando Paulo vai se referir que nós somos morada do Altíssimo, é que o próprio Deus tabernaculou em nós, vive dentro de nós. O próprio Paulo vai dizer que nós somos templo santo do Senhor. Nosso corpo é templo de Deus. Então veja, um Deus criador dos céus e da terra, com toda a sua soberania, com seu poder, com a sua onisciência, onipresença, onipotência. Um Deus majestoso, que qualquer palavra ou verbo que eu venha expressar, algum adjetivo qualitativo, quantitativo que eu venha utilizar para expressar a grandiosidade de Deus, não chega nem aos pés do que de fato Ele é. Não tem como eu, algo limitado, não é? Falar de algo de alguém que é ilimitado. Falar de matemática, né? Enfim, algo que seja ilimitado. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. Já falava algum pregador, né? Muito reconhecido a nível nacional e até internacional. Ele fala o seguinte, que hoje nós conhecemos a Deus, caminhamos em conhecimento dele, e um dia nós vamos ser levados para os céus, juntamente com ele, e nós passaremos uma eternidade conhecendo ao Senhor, e não nos cansaremos de conhecê-lo. Veja, você passar uma eternidade, a eternidade fala de algo que não tem fim. Veja a grandiosidade que é o meu Deus e o teu Deus, se nós vamos passar uma eternidade com Ele, conhecendo Ele. E Paulo vai usar a expressão no versículo, veja bem, no qual tu também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então eu e você passamos então a ser morada de Deus. É um privilégio muito grande, gente. Às vezes você, quando quer convidar alguém para ir em sua casa, você cria requisito, não é verdade? Você pensa o seguinte, não, fulano de tal eu vou trazer em minha casa, mas ciclano não vou trazer porque não pode entrar na minha casa, não é legal, enfim. Você de fato cria pré-requisitos para que alguém venha visitar a sua residência, a sua casa. E de fato, às vezes com prudência isso é muito bom. Agora veja, você, eu e você, um vaso de barro, como diz Paulo, diz que há um tesouro escondido neste vaso de barro. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, passa a habitar, a se fazer morada em nós. Isso é um privilégio, gente. Por isso devemos viver uma vida em santidade, uma vida ser irrepreensível diante dos homens, passando a amar esse Deus Criador dos céus e da terra, que se fez carne e habitou entre nós. E Ele quis morrer voluntariamente, morte de cruz, para salvar esse pobre pecador, e qual eu e você fizemos parte deste reino. Então é um privilégio muito grande. Eu concluo essa lição de número 8, dizendo que privilégio nós temos. Nós somos edificados em Cristo, e essa edificação, ela está muito bem estruturada, porque o próprio Deus, a pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, foi que construiu esta igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus abençoe você em Cristo Jesus, que você possa então estar assistindo essa aula. Eu creio que Deus irá edificar a sua vida, e assim eu quero crer que a lição de número 9 também será abençoada tanto quanto esta.
Deus abençoe você no nome bendito de Jesus Cristo.